Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido irmão, que a graça e a paz esteja com você, onde quer que você estiver nesse momento, que o Senhor possa alcançar a sua vida. Eu sou o pastor Sandro Pontes, Igreja Cristã Evangélica do Maracanã, um bairro de Anápolis. Nós nos reunimos aqui semanalmente em grupos pequenos, grupos familiares. É uma igreja muito amorosa e muito receptiva, e os nossos cultos de adoração, os cultos principais, sempre aos domingos às 19 horas. Você é sempre muito bem-vindo aqui. O nosso canal do Instagram, ICE Maracanã, no YouTube também, ICE Maracanã. Siga a nossa página, deixa os seus comentários, inscreva-se no canal. Se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, também pode colocar aí na descrição. Nós podemos conversar. Nós estamos trabalhando um texto que é um texto de Juízes. Nós estamos trabalhando Juízes. E esse texto, meu querido irmão, tem como título principal Heróis em Dias de Crise. Esse é o nosso tema central desse mês de outubro. E hoje nós vamos conversar sobre Gideão, um herói muito importante, e tem como título específico desse estudo, quanto menos gente, melhor. Esse é o meu texto e esse é o meu título. Juízes capítulo 7, verso 1 a 18, o texto diz assim: De madrugada, Jerobaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força os libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: Ainda há gente demais. Desça com ele à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: Separe os que beberem a água, lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: Com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: Levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, então não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: Não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: Levantem-se! O Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes disse: Observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas trombetas e gritem:
pelo Senhor e por Gideão. E aí depois a história se desenrola. Eu não irei trabalhar com você o restante da história, mas Deus provoca uma confusão tão grande no meio desse acampamento, à noite, com muito barulho, foi uma estratégia de guerra bastante interessante, que os próprios inimigos tropeçavam, se matavam, achavam que era inimigo e não era, e lutaram entre si, e ao final da história, Gideão consegue estabelecer a paz nessa sua região durante muitos anos. Essa é a nossa história, até aí a nossa leitura. Querido irmão, nós estamos aqui diante do livro de Juízes, como você já sabe. Você que não trabalhou ainda, que você não assistiu aos vídeos, nós temos no canal, esse é o terceiro vídeo da série Juízes em Tempos de Crise. Você tem aqui Eude, foi o primeiro deles que eu trabalhei, não foi o primeiro juiz, mas é o primeiro que eu trabalhei. O Eude é um jovem que mata o rei, e ele mata o rei ali no próprio lugar de descanso do rei. E o que nos chama a atenção naquele texto é que o povo clamou a Deus e não reclamou. Essa foi a principal mensagem que eu deixei naquele dia, nesse sermão. Porque muitas vezes nós queremos, diante das crises, nós queremos reclamar, enquanto o cristão ele não tem o dever e muito menos o direito de reclamar. Ele tem o dever de clamar. Então ele clamou, ele faz o seu clamor. A segunda heroína, que é uma juíza, é a Débora. Juíza, profetisa, líder, mulher importante. Ela chama o Baraque para lutar. O Baraque, com muito medo da luta, chama Débora para ir com ele. E por causa dessa questão, do medo do Baraque, ele acaba não sendo honrado ao final da batalha. E naquele dia especial, nesse estudo especial, eu chamo a atenção para o fato da honra. Mesmo que as pessoas que trabalham, um bom pai, uma boa mãe, um bom funcionário, um bom patrão, um bom crente, um bom pastor, um bom ministro de louvor, uma boa professora de crianças, de adultos, alguém que serve na igreja, que atende as pessoas na porta, que varre uma calçada, que lava uma vasilha, que serve alguém, mesmo que todas essas pessoas façam por consciência do dever, é importante que essas pessoas recebam a honra, que elas de alguma forma possam ser dignificadas por aquilo que fazem. Esse foi o grande ponto que eu chamei a atenção no estudo sobre Débora e Baraque. Porque mesmo Baraque não indo atrás de honra, não querendo honra, Débora disse, olha que pena, você vai perder uma parte importante da batalha, que é a honra por ter vencido o inimigo. Então honre as pessoas, isso faz muito bem. Chegamos na história de Gideão, um dos mais famosos, uma história cheia de surpresas, uma história cheia de encantos, uma história muito diferente. É uma história grande, ela começa no capítulo 6 e ela se desenrola por alguns capítulos. Ela termina, se não me engano, deixa eu conferir aqui com você, meu querido irmão, ela vai do capítulo 6 todo, 7 todo e 8 todo. Então é uma história maior, uma história grande, uma história muito importante aqui desse homem que é o nosso novo juiz, o filho de Joás, Ele mesmo se identifica como sendo pequeno, de uma tribo, de um estado muito pequeno, de um país muito pequeno. A autoestima de Gideão era extremamente baixa. Ele olhava para si, e dizia, olha, eu sou muito pequeno. Mas Deus olhava para Gideão com outro olhar, numa outra perspectiva, de uma outra forma. E vamos conhecê-lo então, vamos aprender um pouquinho sobre ele, sobre quem é esse homem chamado Gideão. Nessa época, os opressores eram os midianitas, o tempo de opressão estava já em 7 anos. Você vai percebendo aqui, meu querido irmão, que essas opressões, elas demandavam um grande tempo. A paz que era imposta depois, ela durava muito tempo. Também a parte da opressão, ela não era uma opressão de semanas, de dias, era uma opressão de anos. Aqui já havia 7 anos, já fazia 7 anos que esse povo vinha sendo oprimido. Qual que era a estratégia de ataque dos midianitas? Eles vinham destruindo as plantações. Isso era uma estratégia de guerra antiga, do povo antigo. Deus não gostava dessa estratégia, mas o povo que era o povo pagão, o povo que não servia a Deus, fazia isso sempre. Ao entrar num determinado local, num determinado território, eles exterminavam as plantações
que era a fonte de lucro, a fonte de alimento. Então essa era uma estratégia. E a estratégia da defesa nesse momento era apenas esconder-se dentro das cavernas e das fortalezas. Então era apenas se esconder, essas pessoas estavam se escondendo. O chamado de Gideão se dá numa árvore, debaixo de uma árvore, de um carvalho, tá? Assim como Débora também, ela é chamada debaixo de uma árvore, que era comum, viu? Isso aqui era comum. Aqui no versículo 11 do capítulo 6, então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra. Então Gideão é chamado debaixo de uma árvore. A Débora é chamada também debaixo de uma árvore. Parece que isso era comum no Oriente. As pessoas julgarem as causas, trabalharem ao ar livre debaixo de grandes árvores. Muito calor, né? Região muito quente, especialmente durante o dia. O Gideão, ele na dúvida, ele organiza uma forma para que o anjo, né, que apareceu para ele pudesse confirmar o chamado. Ele prepara uma oferta e o anjo queima aquela oferta de forma instantânea. A primeira ordem que Gideão recebeu no caminho da destruição dos midianitas era de destruir a idolatria que existia no meio dele. Então, olha, Gideão, antes de destruir os midianitas, você precisa primeiramente destruir os altares idólatras que existem entre vocês, tá? O chamado principal era derrotar o inimigo. E depois, lá na frente, quando ele já estava se organizando, já pouco tempo antes da batalha, há um episódio que chama muita atenção na história de Gideão. Gideão era um homem que sempre pediu alguns sinais para Deus. E Deus dá um sinal para ele. Olha, no primeiro momento, eu vou colocar a lã, aqui em Goiás a gente chama no terreiro, né? Lá no quintal de casa. Então eu vou colocar a lã no quintal de casa, se amanhã pela manhã a lã estiver molhada e o chão estiver seco, foi Deus. Isso acontece. No outro dia fala Gideão, olha Deus, não é que eu esteja duvidando, mas vamos fazer o contrário nessa noite? Então se nessa noite a lã estiver seca e o quintal, o terreno, a terra ao redor estiver molhada, é Deus. E acontece exatamente dessa forma. E sendo assim, Gideão, ele confirma mais uma vez. Depois ele dá uma outra confirmação pelo sonho que nós lemos aqui. Então Gideão, ele estava sempre nessa dúvida se de fato era Deus mesmo. Afinal de contas, a missão era grande, demasiadamente, era uma grande missão. Agora, pronto, depois do chamado, ele está pronto para a guerra. Está pronto para a guerra, está pronto para iniciar a guerra, uma guerra em busca de paz. Essa é a questão. Era uma guerra em busca da paz. Gideão estava aqui querendo buscar a guerra, mas como objetivo a paz. Eu falei na semana passada com vocês, no estudo passado sobre Débora, sobre Baraque, que o objetivo dessa guerra era a paz, não era a guerra pela guerra. Enquanto a gente tem visto hoje muitos cristãos, pastores, líderes de igreja, crentes nas redes sociais, que a guerra, o prazer está na guerra. E isso não é fruto do Espírito. O fruto do Espírito Santo é paz, amor, paciência. Quando acontece de haver guerra, a guerra não é pela guerra. A guerra é pela paz, é para fim de que possa haver uma paz. E é exatamente o que está acontecendo aqui. A Gideão pronto para a guerra e eu quero conversar com vocês sobre algumas dicas para os dias de guerra, que também são dicas importantes para o dia de paz. Então são dicas importantes para os dias de guerra, mas, por outro lado, também são dicas importantes para os dias de paz. Vamos conversar quais são essas dicas? Primeiramente, meu querido irmão, é reconhecer-se menor do que Deus. É uma dica extremamente importante, tanto para os momentos de guerra, de aflição, de luta, de ansiedade, de pavor, de medo, de dias de grandes desafios, como para dias de paz, para dias de tranquilidade. Tanto a guerra, quem luta a guerra é Deus, quanto quem dá a paz é Deus. Essa é uma questão que o cristão deve ter gravado no seu coração. É uma questão que deve estar gravada no coração do cristão. Porque, afinal de contas, nós somos menor do que Deus. Nada no mundo inteiro acontece sem a presença, sem a anuência, sem a decisão daquilo que é soberano sobre todas as coisas. E isso me ajuda com muita certeza a partir do momento em que eu estou confiando em Deus, confiado no Senhor.
Isso me ajuda, meu querido irmão, a descansar em Deus. Como diz o Salmo 4, versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança. Assim como diz também o salmista, que aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Não adianta levantar cedo, comer o pão que com muita dificuldade você plantou a semente do trigo, colheu, fez todo o processo de beneficiamento do trigo, até que esse trigo pudesse se transformar numa farinha e depois pudesse vir a ser o pão. Meu querido irmão, nada disso adianta se você não tiver a consciência de que Deus é o Deus que tem cuidado de você. Isso não quer dizer que que o crente deve ser preguiçoso ou dormir e deixar as coisas acontecerem, não. O apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, inclusive, diz: aquele que não trabalha, que não coma. Ou seja, é trabalhar. Provérbios fala para nós: olha, vai ter com a formiga o preguiçoso, vai aprender com a formiga. Então Deus, Ele abençoa, Deus, Ele é aquele que cuida, mas Ele cuida daquele que trabalha, daquele que é diligente, daquele que é cuidadoso, mas Deus está sobre todas as coisas. Aqui, meus irmãos, Jerobaal, o nome de Gideão já está mudado. Jerobaal é o apelido que Gideão recebeu lá na sua terra, quando ele destruiu o altar de Baal, que era o que Baal dispute com ele. A ideia de agora, a partir desse momento, você é o inimigo do Baal, que era um deus que era adorado ali na região, e foi o altar que Gideão destruiu quando recebeu a ordem de Deus para destruir. Quando ele destrói esse altar, ele vem a ser o inimigo do Baal. Ok, chamou as pessoas, existia ali 32 mil homens, 32 mil homens para a batalha, um exército grande, né, de Israel, um exército grande, um exército despreparado também, porque não era uma nação que estava constantemente vivendo. Ela vivia a opressão da guerra, mas não vivia na guerra. E o que acontece? Quando Deus olha para aquele tanto de gente, Ele diz o seguinte: olha aqui, se esse tanto de gente vencer os midianitas e os outros inimigos que eram aliados dos midianitas, esse tanto de gente vai dizer o quê? Nós vencemos, nós somos maiores do que Deus, ou nós ajudamos Deus a vencer a batalha. Querido irmão, é exatamente aí um ponto importante. Deus diz para aquele povo: não, Gideão, eu não quero esse tanto de gente na batalha. Você pode mandar esse povo embora. Manda muita gente ir embora. Porque senão, daqui a pouquinho, aqueles que clamaram, que pediram a minha ajuda, que solicitaram o meu empenho como Deus, vão dizer: ah não, Deus não lutou por nós. Quem lutou por nós foram esses homens aí. E quantas vezes nós nos vemos, às vezes, apegados a questões que são importantes nesse mundo, como a própria ciência, como a própria medicina, como às vezes a tecnologia, como às vezes a segurança do nosso condomínio, ou mesmo as forças de segurança que o Brasil tem, que o mundo tem, achando que essas pessoas ou que essa ciência é que nos mantém vivos. Queridos irmãos, Deus utiliza de todas essas questões quando Ele quer, quando Ele deseja. Deus que criou a ciência, Deus que criou a tecnologia, Deus é o dono da segurança, Deus é o dono de todas as coisas. Mas o próprio salmista reconhecia: olha, se Deus não guardar a fortaleza, em vão vigia a sentinela, em vão vigia aquele que guarda. Então, a percepção por mais que eu me esforce, por mais que eu trabalhe, por mais que eu vá ao médico, que eu faça exames, que a gente chegue a essa vacina esperada que nós estamos aguardando nesses dias de 2020, mesmo que a gente tenha segurança no condomínio, que nós tenhamos segurança, que a gente tenha seguro do carro, que nós tenhamos todas essas coisas, Deus é que guarda, irmãos. Deus é que guarda. Deus é um Deus que cuida, Deus é um Deus que preserva. E o principal, Deus é aquele que guarda a nossa alma, Deus é aquele que guarda aquilo que é mais importante para nós, para a nossa eternidade. Quando Deus olha para aquele povo e diz: não, vocês vão achar que vocês são maiores do que Deus, vocês vão achar que vocês estão ajudando Deus naquilo que Deus se propõe a fazer. Não, Gideão, chama esse povo aí e anuncia da seguinte maneira: olha, quem estiver tremendo de medo, é interessante essa expressão, né? Aquele que estiver tremendo de medo pode pedir dispensa, que você não será punido. Olha que interessante, Deuteronômio capítulo 20, verso 8, existe uma lei sobre guerra. Você sabe que existem as leis em épocas de guerra, são leis excepcionais. O Brasil tem leis excepcionais para a guerra. Eu não sei se você sabe, meu querido irmão,
que nós temos um imposto que é o imposto, o IEG, o Imposto Extraordinário de Guerra. Você sabia disso? Que se o Brasil estiver em guerra ou numa guerra iminente, certo? Ou numa guerra que pode acontecer, ele pode instituir um imposto no Brasil para captar dinheiro para a guerra, e esse imposto ele pode durar até 5 anos após o momento de declaração de paz. São instrumentos excepcionais da guerra. São instrumentos excepcionais da guerra. Até pena de morte o Brasil tem em época de guerra, para soldados desertores que contam segredos de guerra. Tem essas questões. Existia uma lei excepcional em Israel, de Deuteronômio capítulo 28, dizendo: aquele que estiver com medo, que estiver fragilizado, volta para casa, para que ele não contamine as demais pessoas. Significa que Deus está utilizando aqui, inclusive, de uma própria lei que ele mesmo criou. E quando Gideão, então, ele chama essas pessoas, Gideão ele vai falar com essas pessoas, 22 mil homens, de uma vez só, estavam tremendo de medo. Eram homens que estavam com muito medo, e eles voltaram para casa, e Deus diz: fica tranquilo, Gideão, eu sou Deus, eu sou maior do que qualquer guerra, eu sou maior do que todas as coisas, e eu é que vou lutar por vocês. Primeira dica, irmãos: em tempos de guerra e de paz, Deus é maior do que você, Deus é maior do que a doença, Deus é maior do que a guerra, Deus é maior do que a enfermidade, Deus é maior do que os problemas, Deus é maior do que qualquer coisa, inclusive do que o dinheiro, do que a paz, do que o sossego. Deus é maior do que todas as coisas. Segunda dica, meus queridos irmãos, é conectar sinais que sejam sinais de Deus para a sua vida. Às vezes a gente está vivendo dias de crise, dias difíceis, e sabe o que acontece, meu querido irmão? Acontece que você está procurando assim, sinais miraculosos, mas existem sinais tão claros de Deus na própria dinâmica da vida, e você precisa captar esses sinais, entender esses sinais, a fim, meu querido irmão, a fim de que você possa entender a vontade de Deus também. Vamos lá. Como é que Deus manifesta a sua vontade na terra? Primeiramente e absolutamente por Jesus. Jesus é o cumprimento da vontade de Deus na terra. Segundo, a palavra de Deus, não em ordens, a palavra de Jesus é a palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 1, Jesus é a palavra. E toda a Bíblia, ela aponta para Cristo. Então você tem Jesus, você tem a Bíblia. E nós, Igreja Cristã Evangélica do Maracanã, nós entendemos que a Bíblia não contém erros, nem Antigo e nem Novo Testamento. A Bíblia, ela não tem erros. Nós acreditamos naquilo que a Bíblia nos ensina. Então, Jesus e a Bíblia. E existem algumas questões, algumas formas de Deus falar conosco, que são formas um pouco mais relativas. A paz no coração é uma delas. A palavra diz que seja a paz de Cristo o árbitro, aquele que decide no coração de vocês. Porém, a mesma palavra diz que o coração do homem é enganoso. Então, quando eu junto as duas palavras, o que eu tenho que ter? A paz, aquela sensação de que as coisas vão bem, é uma forma de Deus falar. Porém, devemos ter cuidado com o coração que é enganoso. Bons conselhos, buscarem conselheiros. A Bíblia fala sobre a multidão de conselhos, que a gente encontra sabedoria nesses conselhos. Mas Deus também fala por sinais que são claros na vida, sinais que Deus deixou com clareza para que a gente possa interpretar a vida. Quantas vezes o irmão está pedindo: oh Deus, manda um anjo falar comigo, sendo que ele já falou com você por meio de vários sinais. Quando Abraão queria uma nora, ele queria uma filha, uma filha, né? Porque a nora é filha. Ele queria uma nora, ele queria uma esposa para Isaac, ele manda o servo ir até determinado lugar buscar uma esposa para o Isaac. Quando Eliezer chega naquele determinado lugar, ele ora a Deus e fala: Senhor, olha, eu estou aqui perdido, mas eu vou precisar de alguns sinais para que eu possa encontrar essa mulher. Você acha que Deus mandou um anjo, Deus mandou um fogo do céu, Deus mandou uma estrelinha brilhante na mente dele, na frente dele? Não. Sabe o que Deus fez? Deus orientou aqui o Eliezer para que o Eliezer pudesse entender sinais da vida.
Então, quais são os sinais que Eliezer procurou naquela moça? Ele procurou naquela moça uma moça que respeitasse a sua família, a família dela, tá? A família dela. Ele foi atrás de uma moça que era virgem, e isso significa que era uma moça que tomava muito cuidado e preservava a sua sexualidade, preservava o seu corpo. E terceiro, que ele pediu, falou, Deus, se a moça chegar aqui, e o Eliezer estava com alguns animais, e ela falaram o seguinte, ô moço, você quer tomar água? Eu vou pegar água para você e ainda vou dar água para os seus animais. Qual que era o sinal, meu querido irmão? Uma moça responsável, uma moça que iria cuidar da sua família, uma moça que era uma moça que trabalhava, como dizem aqui no nosso Goiás, uma moça boa de serviço. Pronto, não era um anjo, não era uma luz especial, era um sinal da vida, do dia a dia da vida. Quando Jesus manda prepararem a Páscoa, Jesus diz o seguinte para eles, olha, vão atrás de um homem carregando um cântaro. E diga para ele, olha, o mestre mandou, você sabe onde vai ser o salão de festas aqui da Páscoa. Por quê? Porque homem carregando cântaro não existia, isso era papel de mulher. Então, quando o homem carregava um cântaro, era um sinal claro de Deus para que ali deveria ser o local da Páscoa. É óbvio que aí você já tem algo muito mais elaborado por Deus. Mas na maior parte das vezes os sinais são tão claros. Os sinais para o casamento são claros. Geralmente nós sabemos sim quem são as pessoas, nós fazemos de conta que nós não sabemos quem são as pessoas, tá? Quando você se casa, você sabe quem é a pessoa, você conhece sim aquela pessoa, você sabe o jeito que ela trata, ela dá sinais, ela mostra. Você, quando vai trabalhar, você sabe mais ou menos aquilo que é sinal, aquilo que não é sinal. O pecado dá sinais, o pecado ele mostra os seus sinais. E aqui no texto, Deus está dizendo para Gideão, Gideão, você precisa fazer o seguinte, Gideão, põe os homens para tomar água. Aquele que se abaixar e se ajoelhar, você manda embora. Aqueles que pegarem água com a mão, como está aqui na figura, e lamberem como se fosse um cachorro, ou seja, eles são homens mais atentos, mais ligados na guerra, você vai manter só isso. É interessante essa tática de guerra de Deus, né? Tática. Uma das guerras mais famosas do mundo são a guerra dos 300, dos espartanos. Uma guerra muito importante, falando aqui dessa experiência bélica aqui de Deus, a gente se lembra da guerra de Leônidas e os 300 espartanos. Isso virou filme, né? Tem um filme importante aí. Aqui você tinha um exército gigantesco do rei Xerxes, o persa, com 7.000 homens, e aqui seriam 300 contra 7.000. É óbvio que os 7.000 iriam ganhar. Só que não, o que acontece? Aqui é uma estratégia de guerra das mais famosas da história. O Leônidas, ele conduz o seu exército para um lugar que cabiam 300 pessoas. Pronto, se aquele lugar só tinha lugar para passagem de 300 pessoas, o exército de 7.000, ele se transformava em 300. Então foram 300 contra 300. As lanças e as armas dos espartanos, elas eram mais compridas e fazia com que o exército de Xerxes não conseguisse chegar perto. 300 contra 300. Nesse dia, aliás, não é noite, foram 2 dias de guerra. Nesse dia houve uma morte gigantesca de dezenas, de centenas e de milhares de homens do exército persa. No final da história, os 300 perdem a guerra, mas perdem a guerra por quê? Porque há um traidor que ele indica um caminho por trás e o exército, então, grego dá a volta, o exército persa dá a volta e dando essa volta ele consegue exterminar esses homens. Embora, por causa de Leônidas ter segurado tanto tempo a guerra, ele conseguiu vencer. Ele não, porque ele também morre na guerra. Ele se entrega juntamente com seu exército. Ele consegue preservar cidades, as pessoas das cidades depois conseguem fugir. No final da história, é um grande ganho por causa dessa estratégia de guerra, 300 contra 300. A estratégia de Deus é o seguinte, bota o povo para tomar água e depois dessa água, quem pega na mão, fica, quem não pegar, quem abaixar vai embora. E a estratégia de guerra de Deus eu vou dar cântaros, trombetas e tochas, vocês vão à noite,
fazendo barulho, eu como Deus vou fazer esse barulho ser duplicado, triplicado, eles vão ficar com muito medo, vão se enrolar todo, vão se machucar, vão se debater, o escuro, sem ver ninguém, vão se matar uns aos outros, e exatamente essa é a estratégia de guerra, e Deus deixando claramente um sinal para Gideão, eu quero esses homens assim, e não quero aqueles homens que fizerem isso, sinais. Geralmente, meu querido irmão, quem está de fora da guerra, está do lado de fora do problema, essas pessoas conseguem enxergar sinais que você não consegue enxergar. Então fique atento aos sinais. E por fim, é alguém que ressignifica a motivação. Motivação vem do latim movere, que é motivo ou causa. É o famoso para quê, ou o famoso porquê, ou o que faz você mover-se. O que faz você mover-se. Essa é a ideia. Motivação é o que te leva a movimentar. O que te leva a levantar cedo, o que te leva a buscar aquilo que você tem vontade de fazer. Isso é a motivação. Vamos aqui ao texto? O texto diz o seguinte, nós temos algumas motivações importantes, tá? Isso não é problema. O salário, a gente trabalha, muitas pessoas trabalham pelo salário. A beleza, a estética, raramente uma pessoa que vai para uma academia, eu vou para a academia porque eu quero ter saúde. Existe um grupo sim, mas a maioria é porque quer um corpo bonito. O reconhecimento, a motivação, o amor, a paternidade, tudo isso é válido, tudo isso é razoável, mas existe uma motivação que é maior do que todas as outras. Quando Gideão, então, ele reúne aquelas pessoas, aqueles 300, só sobraram 300 homens, eles então tiveram mais um sinal de Deus, que foi um sonho. Deus vai trabalhando com sinais. O sonho pode ser um sinal? Pode. É um sinal perigoso, mas pode ser um sinal. O fato de tomar água com a mão, de abaixar, olha, homens desligados, homens ligados na guerra, homens que estão atentos, homens que estão desatentos. Deus deu os sinais. Quando tudo isso está pronto, Gideão então conclama o seu povo e diz o seguinte, hoje Deus vai entregar esse povo até nós. Vamos lutar, vamos lá. Aí a pergunta é, por quê, para quê e por qual motivo? Tá? O porquê, o para quê e por qual motivo? Gideão diz o seguinte, nós vamos lutar, nós vamos gritar da seguinte maneira, hoje nós vamos lutar por Gideão, perceba que Deus não se importa quando a motivação é um filho. Deus não se importa quando a motivação de fazer uma viagem gigante é a satisfação pessoal. Ou quando você juntar um dinheiro para comprar uma casa para um familiar, para um filho, para uma mãe, para um pai, isso é a motivação. Deus não se importa, a motivação daquele povo era lutar por Gideão. Só que se a nossa vida, as motivações, elas ficassem restritas apenas à vida que nós temos aqui, isso seria muito pequeno, muito pouco. A motivação principal da vida do crente é eu luto pelo Senhor, eu luto pelo Senhor. E aqui, meus irmãos, a gente precisa sim dar um significado diferente na motivação. Nós precisamos saber qual é de fato a nossa motivação. Qual é a motivação de um crente trabalhar e ter dinheiro? Qual é a motivação desse crente? É juntar para si? Se apegar na segurança de uma conta bancária com muito dinheiro? Qual é a motivação de um crente ter filhos? É a realização nos filhos? É você ter no filho o seu porto seguro? Coitado desse menino, que pena que é desse menino. Ele, uma criança, ser o seu porto seguro, ser a sua alegria. Mas você pode ter motivações também. Olha, hoje eu vou trabalhar um pouco mais, porque o meu filho quer um presente, eu quero comprar para ele. Isso não é problema, isso não é pecado. A questão é, para que eu tenho filhos? Para me fazer feliz? Para ele ser feliz? Ou para servir ao reino de Deus? Por que eu trabalho? Para ter dinheiro? Para passear? Para viajar? Isso também não é problema. Mas, no máximo, no ápice, qual que é o papel do recurso financeiro na vida de um crente? Qual é o papel dos filhos na vida do crente? Um crente, quando compra uma casa bonita, quando reforma a sua casa, quando compra uma fazenda, quando compra, um apartamento novo, uma área bonita, qual que é a motivação do crente? É só viver com tranquilidade? Não, olha, essa minha casa vai servir a Deus. Olha que lugar especial para servir a Deus. Essa é a motivação. E nós precisamos, em tempos de guerra ou de paz,
nós precisamos ressignificar as nossas ações e as nossas motivações. O crente vive para glorificar a Deus. Deus é a maior motivação. Do latim mover, o meu movimento, o que me faz viver é a glória de Deus. Queridos irmãos, em tempos de guerra ou em tempos de paz, reconhecer que Deus está no controle das coisas. Está em guerra, Deus é o dono da guerra e Deus pode te dar a paz. Está em paz, foi Deus que te deu. Foi Deus que presenteou a sua vida com a paz. Conectar bons sinais. Quer abrir um trabalho novo, quer mudar de serviço, quer se casar, quer ter filhos, quer dar um conselho para os filhos? Quais são os sinais? Verifique na vida dos outros. Verifique aí como é que estão as notícias do dia. Verifique aí como que é que Deus tem dado para você de presente para saber se você deve ou não deve fazer aquilo. E por fim, qual é a sua grande motivação? Você vive para quê? E você vive por quê? Por quê, por quem e para que você se movimenta? Você levantou da sua cama hoje para quê? Ou por quê ou para quem? A sua resposta deve ser para glorificar a Deus em tudo que eu fizer. Que Deus abençoe você, meu querido irmão, e dê a você um dia abençoado no Senhor, por Ele e para Ele. Vamos orar? Deus amado, obrigado por essa noite. Eu não sei em que momento os irmãos estão me ouvindo, mas independentemente do horário, que esse momento seja um momento de paz, de tranquilidade, de sossego, de amor. Meu Deus, abençoe cada irmão que está me ouvindo, que o Senhor possa guardar cada um, proteger cada um, que o Senhor possa dar paz, sossego àqueles que estão enfrentando dias de guerra, que o Senhor possa manter a paz naqueles que estão vivendo mares calmos, que o Senhor possa curar aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa abrir a porta do trabalho para aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa fazer prosperar aqueles que estão enfrentando lutas financeiras. Meu Deus, que o Senhor seja o Deus na vida de cada uma dessas pessoas. Abençoe os filhos dos nossos irmãos, os netos dos nossos irmãos. Abençoe os pais, abençoe os irmãos, abençoe os amigos, a empresa em que trabalham, os governantes, tanto o nosso prefeito, o governador, o presidente da República. Abençoe esses homens, em especial, né, aqui em Goiás são 3 homens, prefeito, governador e presidente, que eles possam ter sabedoria que vem do Senhor a fim de conduzir com equidade, paz e justiça a vida das pessoas. Então essa é a nossa oração. Oração que o Senhor possa nos ajudar a viver e que a gente possa ser um herói que faz aquilo que o Senhor deseja. Herói é aquele que cumpre a vontade do Senhor, e esse herói ele transforma a vida das pessoas, assim como o Gideão fez. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus que nós oramos. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o consolo, a comunhão e o conforto do Espírito Santo possam estar com cada um de nós aqui nesse lugar, com todos os nossos irmãos em todos os lugares da terra, que seja hoje, amanhã e até a volta bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.